Hello, tudo bom, galera? Entrem aí, venham chegando. Eu sou a Júlia Falcão, eu sou parteira urbana e hoje eu vim ajudar vocês a saber tudo e escolher sobre o seu local de parto. Então, se você é gestante, se você conhece alguma gestante, manda aí agora ao vivo essa live para que a gente possa ajudar essas pessoas todas, porque, como eu te disse, eu estou agora vendo todas as demandas para poder fazer essas lives e respondendo as perguntas de vocês, as curiosidades de vocês. Então, nessa live eu vou oferecer para vocês informações sobre os locais possíveis onde você pode ter o seu parto. E aí a gente vai destrinchar um pouco sobre as possibilidades, as dificuldades e os pontos positivos desses locais, tá? Então, essa aula é para quem não quer perder tempo com informações desencontradas. Também, de certa forma, é uma forma de quebrar um monte de tabus. Oi, gente, obrigada por estarem entrando. Tá bem corrido. Mas essa aula também, eu tenho que admitir para vocês, não é para as pessoas que não estão com a cabeça e o coração aberto para de repente enxergar que aquele lugar que você achava, que você acredita que é o melhor para o seu parto, de repente ele não é o melhor para o tipo de parto que você deseja. E como a gente atende partos normais humanizados, o nosso foco é sempre esse, né? Então, eu recebo muitas mulheres falando assim, mas eu queria o Hospital X porque meu primeiro filho nasceu lá, porque a estrutura é melhor, porque meu convênio dá direito a esse hospital particular. Mas essa pessoa tem que entender o que é que ela está priorizando, se ela está priorizando a hotelaria ou se ela está priorizando a experiência de parto, tá? E aí, agora conversando com vocês, eu vou até linkar com o que acabou de acontecer hoje, tá? Então hoje eu acordei com um casal que tinha rompido bolsa desde 1 hora da manhã, mais ou menos, mas estava tudo tranquilo. A nossa orientação é realmente que esse casal vá descansar. E aí, tava bem tranquila. Ela falou, não, Ju, você acha o quê? De você ir lá avaliar, porque é o primeiro parto, eu acho que dá pra gente ficar com ela no conforto e tudo. Então eu peguei umas por volta de 7h30 da manhã, eu acredito, agora nem me lembro, né, de tanta correria, e fui lá. E aí, quando eu cheguei lá, eu tava tão tranquila que eu cheguei, peguei a bolinha do cachorro, joguei pro cachorro pegar a bolinha, eu tava muito tranquila também. Só que quando eu subi as escadas, eu falei assim, ai, cadê ela, fulano, né, o esposo? Não. Ah, tá ali no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, ela tava assim, no vaso sanitário. Eu falei, mulher, você tá parindo, vamos lá. Eu nem fiz nada, peguei a luva, avaliei ela ali mesmo no vaso sanitário. Falei, não, gente, tá nascendo, vamos lá, meu carro tá lá, vou lá buscar mais tarde. E quase nasceu no carro, mas deu tudo muito certo. E aí, voltando ao local de parto, esse casal falou assim, Ju, por que a gente não vai para esse outro hospital que é muito mais perto? Era 5 minutos da casa dele, enquanto que a outra maternidade ficava a mais ou menos 30 minutos. Eu falei, gente, o tempo que a gente, teoricamente, economizaria indo para esse hospital que é aqui perto, a gente vai perder nos trâmites da entrada no hospital. Vamos para esse hospital onde a sua equipe, né, onde a gente já atende, porque lá vai ter maca na porta, vocês vão ter direta entrada para o centro obstétrico. E foi a melhor coisa realmente que a gente fez, né? A gente pegou um caminho mais comprido, mas chegando lá os trâmites foram infinitamente menores. Mas para vocês terem uma ideia de como é importante falar sobre o plano A e o plano B. Deu tudo certo, a gente entrou, foi a coisa mais linda, postei para vocês, nasceu o bebê. Tô para dizer que parto de médica veterinária e parto de fisioterapeuta é sempre mais fácil, não me perguntem por quê. Acho que é porque o veterinário entende mais, né? Dos hormônios, dos bichinhos. Não sei, sei que foi a coisa mais linda, depois eu posto pra vocês. Ela teve um parto no chão, chegou todo mundo, chegou o doula, chegou o fotógrafo, o Gustavo já tava lá na porta. Mas foi interessante que agora há pouco a gente entrou nessa questão. Existem outras questões também, né? Como eu tô há muito tempo nessa jornada, eu já tive gestante que em cima da hora o convênio descredenciou o hospital que ela queria, em cima da hora ela perdeu o convênio, ou o esposo, né? Enfim, ela perdeu o convênio, ela não tinha meio para onde ir. Só que ela não utilizou esse momento da gestação para elaborar um plano B, né? Porque isso evita uma série de estresse. Por mais que tudo pareça muito certo, infelizmente a vida dá esses limões pra gente fazer uma limonada. E já que vocês estão tendo essa oportunidade, então assim, aproveitem, tá? Porque é uma coisa que eu falo muito. Outra coisa que acontece bastante é uma gestante que tem um parto domiciliar não assistido, né, desassistido, que inclusive eu não defendo minimamente, tá, que fique muito claro aqui,
Mas isso aconteceu porque chegou na maternidade, não tinha vaga na maternidade pública, e aí voltou para casa e nasceu em casa. Isso é extremamente comum, acontece muito aqui também. E uma outra coisa é que eu recebo muitas de questões que eu falo, olha, desculpa, mas você não tem perfil de parto domiciliar, tá? Então, assim, inclusive eu elaborei uma aula só para falar de parto domiciliar com vocês, para poder explicar do A ao B também, para que vocês fiquem mais... Bom, voltamos, tá? Então, assim, eu converso muito com os casais sobre isso, qual é o seu plano B, tá? Então é importante vocês alinharem com a equipe, e aí eu vou estar falando em relação a esse tipo de coisa. Então, assim, eu fiz um apunhado de questões e trouxe aqui para vocês, para que vocês economizem o precioso tempo de vocês. Inclusive, dá tempo ainda, manda aí essa live para suas amigas gestantes, ou para quem quer ficar grávida, enfim. Então, o meu primeiro parto em São Paulo também foi domiciliar, tá? Foi o parto da Raquel, lindo, maravilhoso. Mas a gente tinha um plano B, inclusive, uma das questões que eu vou falar aqui com vocês é de que é importante ter esse plano B perto do local, fora do hospital, certo? Então, assim, uma outra questão que eu vejo é uma série de objeções sociais, né? Então, tem pessoas que têm muito preconceito, que acham que parto... não sabem sequer o que é um parto humanizado, né? Acham que o parto humanizado é um parto na água, em casa, com os bichinhos ao redor. Não é só sobre isso, tá, gente? Parto humanizado, e aí eu poderia ficar aqui conversando com vocês muito sobre isso, é um parto onde a gente defende autonomia, e enfim. Então, assim, é uma realidade internacional muito grande, por exemplo, a questão da cultura do parto domiciliar. Isso não é sequer um problema, a gente precisa abrir a cabeça. Então, a questão, por exemplo, da segurança do parto domiciliar não é uma questão de opinião, é uma questão de evidência científica, tá? A ciência está aí para mostrar. E se a gente for parar para refletir, por exemplo, na Europa, a gente tem países como a Holanda que tem mais de 20% de partos domiciliares. E assim, vocês sabem que a Europa dá muitos benefícios para aquela mulher que vai ter um bebê lá. Então eles jamais arriscariam tanto a vida dos seus bebês, né, dos seus futuros cidadãos, quanto dessas gestantes aí. Porém, é isso, né? São muitas coisas que a gente tem para falar. Vamos voltar. Então, preconceito social sobre parto em centro de parto normal, centro de casas de parto normal, parto domiciliar, isso tudo é uma coisa que a gente precisa ir quebrando aos pouquinhos. Uma outra objeção que eu vejo em algumas pessoas é, eu não vou pensar sobre isso não, já escolhi meu local. Mas como eu falei, sempre podem acontecer coisas que façam com que você precise realmente mudar os seus planos. E esse medo, né? O medo do parto em casa. Qual é a diferença de casa de parto para centro de parto normal? As pessoas acham que, por exemplo, não tem médico, né? A gente tem uma cultura muito de valorização da presença do médico, isso é ótimo, tá? Não tem problema nenhum. Mas muitas mulheres não sabem que em centro de parto normal também existe a presença do médico e que, inclusive, a gente pode ter médicos neonatologistas e obstetras dentro do parto domiciliar. Tudo depende do arranjo que esse casal faça com a equipe que ela contratou, tá? Então, assim, eu vou dar aqui para vocês meio que o passo a passo para que vocês consigam fechar essa questão do local de parto, certo? Quero dividir com vocês a realidade. Ainda ontem eu entrei no site do DataSUS, tá? O DataSUS fornece pra gente as estatísticas, os números reais de partos, e aí lá você pode colocar a tabela de 1000 formas, tá? Então eu coloquei para eles gerarem para mim esses dados aqui. E aí eu peguei os últimos dados, tá, do ano de 2016 a 2019, e a gente tem aqui, eu montei para vocês uma pirâmide para vocês verem que realmente a enorme prevalência do local de parto é hospitalar, tá? Então a gente tem aqui, nesses anos aqui, 98,7% dos partos sendo dentro do hospital, certo? E quase a mesma coisa, no mesmo índice, a gente tem a quantidade de partos domiciliares. E aí, até uma sugestão, tá? Quem está fazendo esses dados, a gente fica... Quem trabalha com parto domiciliar fica meio perdido. Será que eles estão falando de parto domiciliar planejado? Ou será que eles estão falando de parto domiciliar não planejado, né? Que simplesmente acontece, assim, uma equipe e tal. E aí, inclusive, os resultados desses partos, a gente meio que pega os dados e não consegue ler direito, porque a gente não tem informações sobre se esse parto foi planejado ou não, tá? E a gente tem também aqui
0,64% dos partos em centro de parto normal ou casas de parto, tá? Qual a diferença, Júlia? Bom, a diferença de casa de parto, centro de parto, é justamente a presença do médico ou não, tá? Então, em geral, teria um pediatra para poder passar, dar alta para os bebês nas CPNs e um obstetra de plantão para atender ali aquela demanda. Mas esse local de parto é extremamente interessante, o CPN, porque esses partos são assistidos por uma equipe multi, tá? E se entende esses partos como um evento realmente fisiológico. Então eles têm cuidados muito diferentes, a estrutura é extremamente diferente, então existe um cuidado diferenciado com a alimentação da gestante e trabalho de parto. Existe um cuidado diferente com a gestante nas questões dos métodos de alívio da dor. Existe uma abertura muito maior para a entrada da doula. Geralmente aqui nos CPNs a família consegue entrar em mais pessoas, né? Não sei agora nesse momento de transpandemia, mas em geral é um lugar mais aberto e mais parecido com aquelas casas de parto que a gente vê aí pela Austrália, pela Europa, pelo Canadá, enfim, nesses outros países, onde existe uma cultura bem forte de se ter um parto dentro do centro de parto normal, tá? E aqui eu separei para vocês algumas questões sobre esses dois locais de parto, tanto o centro de parto quanto os partos domiciliares, tá? E entendendo por que esses dois lugares também acabam drenando, tá? Então, nem sempre um parto que começa em casa, ou um parto que começa em casa, ou um parto de centro de parto normal, vai ser finalizado aqui, tá? Muitas vezes os bebês vão para cá, tá? Qual é a diferença? A diferença é que em um parto domiciliar, a transferência é feita pela equipe, ou dentro de acordo com as possibilidades da família. Aquela história de que existe ambulância na porta da gestante, mesmo que seja famosa, gente, isso não confere com a realidade, pode acontecer, mas é um caso extremamente isolado, tá? Porque existem critérios extremamente rigorosos para que esse parto possa acontecer em segurança até o final, tá? Tanto em triagem quanto em intraparto, não pode acontecer absolutamente nada que seja distóxico, né, que saia do ótimo, porque então essa transferência vai precisar ser feita. Uma outra taxa, um outro índice que é interessante vocês saberem é que quase metade dos partos domiciliares acabam dentro do hospital justamente por esse motivo. Então, assim, é seguro, tá? Sim, quando bem triado, quando o casal pactuou bem os riscos e benefícios com a equipe, tá? E do centro de parto normal, aí sim, eles já oferecem todo o esquema de ambulância, ele já tem uma maternidade de referência para poder transferir essa gestante caso algo aconteça, tá? Tanto durante o trabalho de parto, né? Então, assim, eles têm a comunicação entre eles, tá? Quando o parto começa a ficar distóxico, extremamente prolongado, uma presença de mecônio durante bastante tempo, enfim, X fatores, as próprias casas de parto, o centro de parto normal, se comunicam ali com aquela maternidade de referência e aí transferem essa gestante em trabalho de parto para lá, tá? A outra questão que faz com que existe uma preferência esmagadora das pessoas para ter o parto no hospital é justamente essa sensação de segurança e de não querer correr o risco, né, de ter que ser transferido. Porém, isso vai muito de acordo com o perfil do casal. Então, existem mulheres que acreditam muito que o parto delas não tem por que ser hospitalar, tá? Eu converso já com várias pessoas e em cidades muito pequenas só tem um hospital, né? Então a mulher fala, nossa, faleceu minha avó, minha mãe, meu avô, as pessoas que eu quero ali, eu não quero voltar para aquele hospital. Então são mulheres que elas se sentem amedrontadas e que aquele hospital trazem para elas uma sensação muito ruim de perda, enfim, de não felicidade. Então a gente vê que isso tudo é de acordo muito com a cultura, com as questões particulares de cada mulher, de cada família, enfim, tá bom? A outra questão é que a gente tem realmente um índice considerável de mulheres que têm um pré-natal com alguma comorbidade. Então, assim, a priori, tá? O correto é que nenhuma mulher que tenha uma gestação de alto risco possa ter o parto em nenhum desses dois lugares. Então, o que é alto risco? Né? Vou tentar lembrar todos aqui, mas a gente tem gestante que é hipertensa, gestante que é diabética, que tem coagulopatia, que tem problemas de saúde, gestantes que fazem uso de drogas ou de medicações
medicações psicotrópicas, né, medicações antidepressivos, enfim, também não é o perfil exatamente de um parto domiciliar. E todos aqueles bebês que já apresentam desde as ultrassonografias algum tipo de problema que a gente possa pensar que esse bebê vai precisar de algum tipo de assistência mais especializada durante o parto, tá? Então, esse perfil de gestante de alto risco já não configura uma população que pode ter ali o seu parto, tá? A outra questão também é que, erradamente, muitas mulheres e muitos casais que não têm plano de saúde acham que ter um parto domiciliar pode ser uma ótima, tá? Eu vou ser ótima, vou contratar ali um parto domiciliar, sem entender que os custos do parto domiciliar são particulares, completamente particulares, assim, é raríssimo um convênio reembolsar um parto domiciliar, tá? Então, inclusive, esses custos têm, obviamente, muito a ver com o padrão de vida, né, do local onde o casal vive, tá? Quais são esses custos, tá? Custo com os profissionais que vão, se vai uma parteira, se vai duas, tá? As evidências científicas mostram que 2 profissionais no mínimo é o mais seguro, porque são ali 2 vidas, né? Tem uma mulher que pode ter os problemas tanto intraparto quanto no pós-parto imediato, um bebê que pode precisar de uma assistência também, tá? Então, geralmente o casal contrata uma doula, possivelmente o casal contrata um pediatra, tá? Possivelmente o casal contrata também um médico obstetra. E ali todos os materiais que vão ser utilizados, né? Que essas equipes levam, além de todos os materiais que a equipe orienta o casal a ter em mãos para que o dia do parto flua bem, sem precisar que ninguém se desloque para poder comprar aquilo lá, tá? Além disso, desses custos, precisa se pensar o seguinte: já que quando você faz uma assistência ao parto domiciliar correta, a chance de transferência é muito grande, como que o casal vai arcar com isso, tá? Então, esse casal vai para um hospital do SUS, esse hospital é perto, ou esse casal vai para um hospital particular. O convênio reembolsa, porque se é uma situação de uma gestante que não tem condição, que ela tá ali muito espremida para realmente arcar com as questões do parto domiciliar, pode ser que isso seja realmente um tiro no pé. Porque caso ela seja transferida, como que ela vai fazer? Então, esse custo que pode parecer barato, pode no final sair muito caro, porque quando a gente fala da vida do nosso bebê, na nossa saúde, a gente, em cima da hora, despiroca ali e vai arrumar dinheiro onde quer que seja, né? Então, é interessante que isso tudo esteja planilhado e planejado por vocês, tá? Outra coisa, a mesma coisa é o CPN, que em geral é ali um ambiente extremamente propício para o parto normal, mas onde a gestante não vai ter custos, caso ela precise ser transferida, porém, ela vai ser transferida sim para o hospital do SUS, tá? Então, assim, dificilmente um centro de parto normal transfere uma gestante para um hospital particular, tá? Inclusive, aquela ambulância que fica na porta do CPN são ambulâncias do SUS também, tá bom? Outras questões que fazem com que as gestantes não possam, né, ter o bebê aqui, eu citei algumas, né? Mas o percentil menor que 10 ou maior que 90, cirurgias uterinas anteriores, então aí já anota no caderno de ligar para esse centro de parto normal e perguntar se você tem o perfil, né, de ter o parto lá. Alguns centros de parto normal não aceitam gestantes com cesarianas anteriores, tá? Então, como a gente vive no país campeão mundial de cesariana, a chance do casal parar direto aqui é extremamente grande, tá? Bem como muitas equipes não topam atender gestantes com cesariana anterior para um parto domiciliar por conta de riscos maiores, tá bom? Outra coisa é que a placenta tem que estar bem inserida, tem que estar tudo extremamente redondo, tá? E o casal, principalmente, tem que ter um psicológico muito bom e acreditar mesmo na natureza para que ele consiga relaxar, porque, afinal de contas, o parto é um evento fisiológico e movido pela ocitocina, que é o hormônio do prazer. E se essa mulher não tá ali tranquila, se sentir segura, né? Ela realmente não vai conseguir ter uma boa experiência nesses 2 locais. Também é comum, inclusive, casais que querem ter parto normal domiciliar, terem ali questões no meio do parto e aí decidirem, gente, não tá dando mais, eu quero analgesia, que é um outro motivo que leva com que muitas mulheres vão para o hospital, a questão da possibilidade de analgesia farmacológica. E aí decidem mesmo, no meio do parto, também isso pode partir do casal para que
eles decidam ir para o hospital, tá? E o índice de líquido amniótico também tem que estar dentro da normalidade. Então vocês entendem, gente, que o parto domiciliar não é para quem quer e sim para quem pode, porque aqui a gente está falando de segurança, tá? A ideia não é sobrevivente, a ideia é uma experiência positiva. E para que a experiência seja positiva, ela precisa ser segura, tá? No intraparto também citei rapidamente algumas coisas que podem acontecer. Então, aparecer mecônio, está longe do período do bebê nascer, um expulsivo extremamente prolongado, uma taquicardia, uma bradicardia, tá? Ou seja, os batimentos cardíacos do bebê não estarem tranquilizadores, sinais vitais maternos, né, e do bebê tem que estar o tempo todo dentro da normalidade, tá? E aí uma outra coisa para vocês anotarem, para que vocês pensem eu tenho uma equipe backup para ir para o hospital caso o meu parto domiciliar ou caso eu vá para um CPN e ali eu consiga fazer uma alta pedido, me receba, tá? Então é importante vocês alinharem com a equipe de vocês para onde vocês iriam e se você teria uma equipe de retaguarda. Muito comum um casal, uma gestante escolher ter um parto domiciliar com 2 enfermeiras, mas já ter ali aquele médico com quem ela fez o pré-natal de retaguarda, tá? Outra coisa muito importante para quem quer ter parto, tanto domiciliar quanto no centro de parto, é fazer um pré-natal com algum profissional que possa assumir caso esse plano A seja descartado, tá? Pode acontecer também, por exemplo, a gente sabe que a curva glicêmica é feita em geral e de preferência com 28 semanas, tá? Então, se aquela mulher ali com 28 semanas descobre que ela tem uma diabetes gestacional, ela já não vai poder ter um parto nem domiciliar e nem um parto em centro de parto normal. Ela vai precisar ir para o hospital. E é muito interessante que ela já tenha esse vínculo com aquele médico que estava ali fazendo o pré-natal dela. Acreditem que para os médicos que são humanizados, isso aqui é completamente comum, tá? Então, muitos médicos atendem mesmo o pré-natal e aí sabe que a gestante escolheu um parto domiciliar. Muitos médicos acreditam que não faz muita diferença a presença dele ali. A gestante vai, como plano A, ter um parto com 2 enfermeiras, 2 obstetrizes, enfim, em alguma configuração. Mas aquele médico aceita também ficar de backup caso alguma coisa aconteça. E, óbvio, precisa haver uma relação de confiança entre o médico e as parteiras também, para que ele não caia numa cilada em caso de transferência, tá? Aqui, então, a gente tem realmente como domiciliar os custos totalmente arcados ali pela gestante, pela família, tá? Os centros de parto como SUS, na maior parte das vezes aqui no Brasil, e hospitais a gente tem tanto particular quanto totalmente SUS, ou sistemas mistos também, tá? Então, assim, gente, tem uma série de fatores que vão influenciar aí para que essa seja a escolha, tá? O que vocês precisam fazer, tá? No caso, vamos lá para a maioria, tá? A maioria das mulheres escolhem ter um parto domiciliar. Você já escolheu esse hospital? Você já ligou para esse hospital? Liga lá nesse hospital, procura saber qual é a taxa deles de parto normal. Procura saber se eles têm estrutura, se eles têm banheira, se eles aceitam doula, isso é importantíssimo. Se você tem a presença do seu acompanhante garantida, tá? Procura saber se a sua equipe atende lá. É muito importante vocês saberem sobre isso. Quais são os exames que estão inclusos. Se isso está perto ou não, tá? Eventualmente a melhor opção não é na sua cidade, infelizmente, não é perto da sua casa. E você tem que colocar isso na sua cabeça, que de alguma forma pode ser assim que você se desloque, tá? Eu, quando morava em Salvador, lá tem um centro de parto normal que é muito legal, tá? Muito bom, onde tem pessoas muito competentes. Eventualmente eu recebia mulheres de fora de Salvador evoluir o trabalho de parto na casa da minha avó. Vocês verem o grau, né, de paixão pelo aquilo que eu faço. E aí elas evoluíam lá, tomavam café da manhã com a gente. Meus filhos já estavam meio acostumados a abrir a porta do quarto e ter uma mulher, um esposo, uma mãe, todo mundo envolvido num parto. E para poder ir realmente para... Olha, tem uma coisa aqui que é louca e ainda fala português de Portugal. É muito engraçado essa máquina. Então, assim, eu atendi esses casais para que a gente fosse realmente no momento mais oportuno para esses, tá? Outra possibilidade também é que vocês tenham esse acompanhamento com a doula e com a parteira em casa,
para que realmente diminua a chance de vocês precisarem ser transferidos, tá? Então, por exemplo, centros de parto normal não atendem muito, não aceitam bolsas rotas prolongadas, que se fala, tá? Então é ligar também para esse lugar para procurar essas informações. Mas de hospital, acho que o que a gente tem que correr atrás é isso, alinhar com sua equipe, qual é o seu plano A. Importantíssimo alinhar com a sua equipe, qual é o seu plano B, tá? Muito importante também saber quem são os backups, tá? Bom, se o meu médico não puder ir no dia, quem que vai no lugar dele? Se minha parteira não puder ir no dia, quem que vai no lugar dela? E minha doula, e minha fotógrafa, tá? Então é importante que esses profissionais também estejam alinhados com essas possibilidades aqui, tá? De que isso aconteça. Se meu bebê nascer em casa, essa equipe pode vir aqui dar os cuidados ou eu vou ter que ir para o hospital? Isso é uma pergunta muito recorrente, tá? Que eu atendo aqui no consultório. Ju, se nascer em casa, o que vocês fazem? Então, façam também essas perguntas, porque faz parte do planejamento de vocês, tá? De parto domiciliar, então aí ficaria mais nessa questão do alinhamento, tá? De qual seria o hospital de referência e, mais uma vez, é importante como plano B vocês ligarem para esses hospitais para ter essas informações. De centro de parto normal também é interessante que vocês procurem saber lá no centro que vocês escolheram qual é o hospital de referência. Outra coisa importante é que vocês saibam que nem todos os centros de parto normal atendem todas as mulheres, toda a população da cidade. Então, em cidades muito grandes, por exemplo, São Paulo, que tem mais de 2 centros de parto normal. Em geral, as gestantes da região é que podem ser atendidas dentro desse centro, tá? Então, é importante também que vocês saibam disso. Vamos lá responder essas perguntas. Oi, Rolivane, maravilhosa. A Rolivane é uma moça que foi ter um parto no hospital com a doula que eu amo de paixão a calor. E ela foi extremamente desencorajada por algumas pessoas. Ela chegou a 41 semanas, eu já estava achando que o corpo dela tinha problema, né? Tudo aquilo que o sistema vende como verdade. E aí a doula pediu para eu fazer um descolamento, para ela entrar em trabalho de parto, enfim. Ela veio aqui, eu falei, olha, vai dar tudo certo. Eu também entrei em trabalho de parto com 41 semanas e 5 dias, não é incomum e tal. Eu descolei, no outro dia ela entrou em trabalho de parto, eu teve um parto rapidíssimo, né, Rony? Obrigada por estar aqui. Bom, ela falou inclusive aqui, ó, a gestante sempre se preocupa em preparar o quarto para a chegada do bebê, mas não é comum pensar na chegada das gestantes, mas não é comum pensar na chegada em si e todas essas variáveis. Exatamente, Rony, existem essas variáveis, assim, eu preciso falar sobre isso porque isso causa muito estresse. Se eu acredito que o parto tem que ser um momento mágico, maravilhoso de acolhimento, tudo que a gente não quer é ser pega desprevenida, né? Mas assim, acontece muito. Até da equipe toda tá no hospital e aí chegar e o convênio não liberou. E aí? O que a gente faz? Vai correndo todo mundo para outra maternidade, tá? A Niane falou, acho que a maioria das gestantes nunca pensaram nisso, com essa visão. Obrigada, amore. A Gabi Montanhana perguntou, se ocorrer alguma intercorrência intraparto domiciliar, uma equipe experiente consegue lidar com a situação? Sim, amore. Olha, as equipes vão munidas de todo o material necessário para poder fazer essa transferência com segurança, tá? E aí eu tô falando da maioria das equipes, porque, claro, em todas as profissões existem profissionais e profissionais, tá? Então a gente leva tudo para reanimação, tanto da mãe quanto do bebê. Porém, uma das coisas que eu penso muito quando eu olho a questão do medo do parto domiciliar é que as pessoas querem 100% de garantias e não existe 100% de garantias, tá? Existem riscos compartilhados. Então, se a gente for olhar realmente a taxa de erros dentro do hospital, isso também acarreta ali uma série de problemas, tá? Mas sobre o parto domiciliar, a gente leva oxigênio, tanto para a mãe quanto para o bebê, adrenalina, a gente leva as coisas para poder... se tem uma pediatra neonatologista, inclusive, ela pode entubar o bebê fora do ambiente. Então, assim, é realmente interessante para quem pode, né, ter uma pediatra. E a gente leva tudo, a gente funciona, a gente faz volume, a gente leva todas as medicações, tirando aquelas, obviamente, que não podem ser feitas fora do ambiente hospitalar, tá? E é muito raro acontecer, tá? É muito raro acontecer um problema no parto domiciliar, justamente porque a equipe tem que entender muito tudo que é uma variação da normalidade e saber agir e respeitar
tá? Quando acontece algo que sai do redondo, tá? Porque é um momento muito tenso chegar pro casal e falar assim, olha, gente, não tá mais seguro, vamos pro hospital. Então, muitos profissionais evitam esse momento, por isso que muitos profissionais, inclusive, escolhem não atender parto domiciliar. Mas se o casal tá alinhado, então tem tudo para correr, tudo muito bem, e eles irem para o hospital num momento mais seguro, digamos assim, tá? E aí pode ser tanto antes de entrar em trabalho de parto, aquela gestante que você olha, se eu ficar 3 dias com bolsa rota, eu prefiro ir para o hospital, fazer antibiótico e tudo, então esse casal mesmo pode ir para o hospital sem problema nenhum, sem sequer ter iniciado o trabalho de parto domiciliar, tá? Da mesma forma, intraparto também pode acontecer, ou depois do parto, em caso a placenta realmente ter tido algum problema, alguma questão de hemorragia, enfim. Daí tá sendo gravado, tá? Eu sempre falo para entrar online ao vivo, porque é um momento de a gente falar só sobre isso. Então eu consigo nas lives tirar a dúvida só sobre aquele assunto, tá? E é um momento que realmente a gente consegue interagir. Eu paro aqui para ver essas dúvidas e poder responder elas de acordo com cada caso, tá? A Débora perguntou sobre contraindicação para parto domiciliar, e aí eu já respondi. Qualquer problema de saúde com a gestante, né? Então, qualquer gestação de risco não pode, seja por conta dela, seja por conta do bebê, seja por conta até da logística da coisa. Então, um casal que mora a 1 hora de um hospital de referência realmente não é legal, tá? O ideal é que a gente tenha ali, que a gente chegue no hospital entre 5 e 15 minutos, no caso de urgência, tá bom? Outra pergunta, deixa eu botar aqui, que eu já respondi. Mulher com ovário policístico pode ter parto domiciliar? Pode, sem nenhum problema, O Felipe perguntou, parto na casa de parto é gratuito? Sim, senhor, Felipe, em geral é. A Uli perguntou, qual é o valor médio para um parto domiciliar? Gente, essa pergunta, ela não tem uma resposta fixa, tá? O que eu posso dizer para vocês é que ela é um pouco equiparada com o valor médio das equipes de parto hospitalar. Então, se você tem ali profissionais, né, que levam todo aquele aparato, isso também tem um custo. Então, eu acho que vocês podem se basear por quanto custa a assistência de uma parteira, tá? No meu parto hospitalar. X, tá? Então, um parto domiciliar vai custar, no mínimo, a assistência de 2 parteiras, mais o tanto de material, tá? E eu acho que essa é uma boa métrica para que você consiga imaginar quanto que custa um parto domiciliar. Porém, eu não consigo imaginar um parto domiciliar no Brasil custando menos do que uns R$3.000, R$3.500 por aí, tá? Olha, a Ju tá falando assim, olha, meu caso, estou distante do hospital. Ju, uma outra possibilidade é você alugar um lugar perto do hospital, tá? Pra quem tem pavor, pra quem tem o sonho de ter um parto domiciliar, uma outra opção é você vai aí, um Airbnb, alguma coisa, tá? E aluga ali um lugar perto do hospital. Também é importante que tenha salubridade. Outra coisa, a gente vive em São Paulo, tá? Aqui faz muito frio. Então, uma casa onde tenha muito frio, ali aquele casal vai ter que colocar uma série de aquecedores, porque uma das coisas que a gente tem maior cuidado é que o bebê ao nascer tenha calor, tá? A Indira, meu Deus, amo essa mulher. A Indira falou, a verdade é que a gente que para no hospital fica doida para ser liberado para casa. Essa é uma outra questão, Indy, porque principalmente quando o casal já tem um filho mais velho. Porque você fica louca para voltar, porque você tem o seu outro filho para cuidar também. Você quer que ele compartilhe a chegada do irmão, enfim, tá? Uma outra coisa que pode ser perguntada é se existe a possibilidade de alta precoce, tá? Então aqui no hospital que a gente mais atua, a gente tem uma possibilidade de alta em 24 horas, tá bom? E fica doida para voltar para casa, fica completamente. Mas aí já cai no sistema, tem a questão do teste do pezinho, de ter que aguardar as 48 horas após o nascimento para poder coletar o sangue do bebê e aí sim depois ter alta, tá? A Ju falou, eu não quero não, Ju, mas segundo o parto normal fico preocupada, mas o PS está a 3 quarteirões. Minha filha no PS vai encontrar o quê, mãe? Pelo amor de Deus, fique em casa. Nesse caso, fique em casa. A Carlinha falando saudades maravilhosas. Obrigada. Valores.
Sobre valor de parto hospitalar, depende, tá? Alessandra que perguntou. Porque, inclusive, depende da estrutura da sua equipe. Tem equipe que é só um médico obstetra e uma enfermeira obstetra ou obstetriz. Tem equipe que são 2 médicos obstetras. Tem equipes que também incluem o pediatra. Tem equipes que também incluem o anestesista particular. Então, depende muito dessas variáveis e depende também do acordo que você faz. Porque, às vezes, mesmo que a equipe tenha todos esses profissionais, pode ser que você consiga explicar a situação de que você não tem a possibilidade de ter todos eles e qual seria a equipe mínima, tá? Hoje eu e o Gustavo a gente trabalha como equipe mínima nós dois, porque ali é complementar e é o mínimo do mínimo para uma assistência humanizada, tá bom? Está sendo gravado? Sim, vou deixar gravado aqui para vocês. Óbvio que eu não vou jogar isso fora, porque todo mundo que aparecer aí eu já mando e aí já responde as coisas. A Gabi fez uma pergunta muito, muito legal. Ela perguntou se essa equipe do parto domiciliar continuaria no hospital, tá? Isso é uma outra questão que você vai ter que resolver com sua equipe, tá? Então, assim, gente, se eu precisar ser transferido, vocês vão entrar comigo, tá? Muitas mulheres querem, inclusive, que o médico obstetra vá em casa atender esse parto domiciliar, porque qualquer coisa ele já vai entrar com essa gestante lá no hospital, tá? Porém, isso é bem o casal precisa ter mais recurso financeiro para poder fazer isso. Mas, em geral, tem que ser tratado, por exemplo, se é uma equipe hospitalar que já tem uma enfermeira acostumada com esses trâmites, aí você tem que perguntar, bom, a minha parteira que está em casa, o que vai acontecer nesse trâmite? Ela vai poder entrar e atuar junto com essa equipe que está lá dentro do hospital ou não faz sentido, enfim. Então, esse é o tipo de coisa, inclusive, para se pensar. E aí, lembrando que para quem tem esse plano A e esse plano B, é importantíssimo, tá? Colocar isso no plano de parto e deixar todos os profissionais que vão estar cientes da situação, tá? Que mais? O gráfico tá espelhado. Putz, grila. Bom, ó, agora eu não repito mais esse erro. Obrigada, gente. Mas é isso. Aqui, nesse gráfico, ó, deixa eu mostrar pra vocês melhor. Tá espelhado mesmo. Mas eu vou ler daqui. Aqui mostra que no centro de parto normal nasceram uma média de 75 mil brasileirinhos, tá? Entre 2016 e 2019. Nos domiciliares a mesma coisa, 75 mil. E no hospital, pra você ver a diferença gritante, 11 milhões, mais ou menos 11 milhões de bebês, tá? Mas as pessoas que aqui entraram. Alguém tem mais alguma dúvida? Pariu e já tá aí, essa trabalha. Gente, olha os pais, eu tenho os homens estão cada vez melhores, graças a Deus. Eu tenho muita esperança na humanidade, gente. Tanto com esses bebês quanto com esses maridos que estão cada vez mais chegando junto para o que der e vier e precisar. Bom, acho que é isso, que eu tirei essas dúvidas. Se você gostou dessa live aí, compartilha com as pessoas. Toda vida que surgir um assunto com alguma amiga que você acha que não saiba, que não manja absolutamente nada, compartilha com ela também, tá? E eu vou estar aqui, tô elaborando uma série de conteúdo. Se você tem alguma dúvida específica, manda pra mim como sugestão de conteúdo, porque eu tô querendo ajudar, tá? Então, assim, eu vim nesse mundo, eu cheguei no ponto que eu falei, não, agora eu preciso colocar a cara aí para poder ajudar mais e mais, e quanto mais mulheres conseguirem, melhor. Porque só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade mesmo. Tá bom, gente? Então, bom dia, bom domingão. Obrigada por estarem comigo. Eu tô surpresa com a quantidade de pessoas que estão aqui me acompanhando, porque domingo é um dia de descanso, de chameguinho. Me sinto muito amada e me sinto muito agraciada pelo universo, tá bom? Um beijo enorme. Qualquer coisa, gritem que eu tô por aqui sempre disponível, a partilha de vocês. Tchau, amores. Beijo, beijo.